Olá, eu sou o Macorati e nesta videoaula eu vou mostrar como acessar o banco de dados Firebird usando o Visual C Sharp 2008 na versão Express. O Firebird é um banco de dados livre, gratuito, que você pode usar em suas aplicações. Ele é um banco de dados que atualmente está na versão 2.1. Eu estou aqui exibindo o site onde você pode fazer o download do Firebird, www.firebirdsql.org. Aqui, ó, opção download Firebird Relational Database. Então, nessa opção, nós temos aqui a opção de download do Firebird e, além do Firebird, nós vamos usar também o provedor, o Firebird Net Data Provider. Que está na versão 2.5 para a plataforma .NET 3.5, que é a versão da plataforma que nós vamos usar nessa videoaula. Então, fazendo o download do banco de dados e do provedor, a instalação é muito simples. Basta você baixar, descompactar e instalar, seguindo o assistente. Então, o Firebird, como eu estava falando, ele é um banco de dados muito utilizado no Brasil. Ele é muito bom para aplicações cliente-servidor, para projetos de pequenos e médio porte, para empresas de médio porte. E ele tem uma comunidade ativa que está sempre atualizando e otimizando o Firebird. Então, ele é uma ótima opção para a sua aplicação. E, além disso, ele é gratuito. Então, quando você instala o Firebird, você tem que verificar, depois da instalação, você vai em meu computador, gerenciar, e aqui, ó, em serviços, você deve instalar o Firebird como um serviço, né? Você clica aqui em serviços, ele vai exibir os serviços instalados. É só procurar, está por ordem alfabética, está aqui, ó, Firebird Guardian. Ele tem que estar iniciado, tá? Isso é uma indicação de que o Firebird está atendendo, tá? E pode ser utilizado. Bom, então, após instalar o banco de dados e o provider, nós podemos iniciar a aplicação. Antes, eu queria falar que aqui no meu site eu já escrevi um artigo, né, como acessar o Firebird, né, só que esse artigo foi escrito há um tempo atrás e ele tratava da versão 2.0, mas basicamente é a mesma coisa. E aqui no artigo eu estava usando o Sharp Developer 2.2. E nesta videoaula eu vou usar o Visual C Sharp. Então aqui eu dou basicamente as orientações gerais e praticamente vai ser a mesma coisa. Aqui eu aproveitei e falei do padrão Singleton, então aqui você tem um artigo à sua disposição também. Bom, eu vou fazer o acesso do Firebird usando uma aplicação Visual C Sharp. Então aqui, ó, eu já criei a aplicação, mas eu vou criá-la novamente. Basicamente eu vou ter um formulário, né, que vai acessar uma tabela do Firebird. Eu vou criar uma tabela, vou mostrar como cria um banco de dados, né? Tá, o Firebird ele trabalha com um banco de dados físico, é um arquivo físico, com a extensão FDB ou GDB. Então,
Aqui na minha aplicação eu vou criar um formulário, né? Aqui eu estou fazendo um cadastro de alunos, apenas para exemplificar, e é onde eu vou estar mostrando como efetuar as operações CLUD. Selecionar, incluir, alterar e excluir. Né? Então, o comportamento da aplicação ela vai ser mais ou menos o que eu vou mostrar aqui agora. Aqui ela não vai funcionar porque o banco de dados eu não criei o banco de dados ainda, né? Mas então ele vai dar um erro aqui, ok? Mas então vamos criar outra ferramenta aqui que eu esqueci de falar aqui, que é bom que você tenha instalada, é o IB Expert, que ele vai essa é uma ferramenta que permite gerenciar o banco de dados. Mas senão você pode criar banco de dados, fazer todo o gerenciamento por linha de comando, mas usando o IB Expert. Então vamos aqui mostrar no site onde você baixa o IB Expert. Então aqui você pode baixar no Baixa Aqui, né, no Super Download, certo? Ou então no site do fabricante, certo? Aqui a versão gratuita é a versão Personal Edition, ok? Então você vem em Download, né? Download Free, e você vai baixar essa ferramenta, a versão Personal Edition, ok? Você faz o download, segue o assistente, é muito simples de instalar. Então eu vou começar iniciando o IB Expert que está instalado aqui na minha máquina. E eu vou criar um banco de dados. Então vamos ajustar a janela aqui para tornar visível. Espera aí. Então aqui, ó, eu tenho o IB Expert. Então eu vou usar aqui, ó, no menu Database, eu vou criar um banco de dados. Então, ó, Create banco de dados, ele vai ser local, e aqui, ó, eu vou dar o nome. Eu vou chamar escola FDB. Username eu vou usar sysdba e a password master key. Ok? Vou dar um ok. Ele está me pedindo a versão aqui, eu estou usando a versão 2.5, certo? Só registrar o banco de dados. E vamos aqui conectar com o banco de dados. Então, olha, agora eu vou criar uma tabela. Ele me abre o banco de dados com os objetos. Eu vou clicar sobre o Table, New Table. Então, olha, deixa eu abrir aqui. Então, aqui eu vou dar o nome da tabela. Eu vou chamar a tabela
alunos. Deixa eu puxar aqui. Então, olha. Tabela alunos, campo ID. Ele vai ser um inteiro. Ele vai ser a chave primária, não nulo, e ele vai ser autoincremental. Olha que interessante. O Firebird, nós podemos definir um campo do tipo autoincremental. Ele tem uma opção aqui, AutoInc. Então, a hora que eu clicar aqui, ó, ele vai me abrir aqui uma opção para mim gerar. Ele vai gerar um gerador. Vou criar o generator, certo? E vou criar o trigger. Vou dar um OK. Então eu tenho essa linha aqui, essa coluna aqui, ID, como um campo autoincremental. Então eu vou definir o outro campo como nome. Vou colocar varchar 50. Depois eu vou definir mais um campo aqui, e-mail, que também vai ser varchar 100, e só para a data de nascimento, que eu vou colocar um date aqui, certo? Então aqui, olha, eu posso compilar, ele vai criar a tabela para mim. Vou comitar, a tabela está criada. Eu vou incluir um dado aqui, só para você ver. Então, ó, o ID, ele é um campo autoincremental, então eu vou colocar aqui, ó, Macorati, né? O e-mail, macorati@yahoo.com, data de nascimento, 12/07 de 1975. Ok? Então eu vou dar um commit. Pronto, eu tenho aqui o meu banco de dados escola FDB com a tabela alunos criada e com o registro. Ok? Então, eu posso encerrar aqui o meu IB Expert, criei o banco de dados, é esse que eu queria fazer. E agora, vamos voltar à aplicação. Deixa eu ver se o nome da tabela está correto. Então vamos ver, vamos executar. Pronto, aqui, ó. Eu já tenho a minha aplicação, acessando o Firebird e mostrando aqui o registro que eu incluí na tabela. Certo? Então, isso é uma prova de que meu banco de dados está correto e eu já estou acessando o Firebird. Agora eu vou mostrar como que eu construí isso rapidamente. Então, olha, vamos aqui fechar essa solução, né? Bom, então, usando aqui o C Sharp, Visual C Sharp 2008, eu vou ter a tela inicial, então eu vou criar um File New Project. Então eu vou criar uma aplicação Windows Application e eu vou colocar aqui, ó, acesso Firebird Net, que é o nome da minha solução.
Então, eu vou ter que criar no meu formulário, vou ter que incluir aqui os componentes, né? No formulário, eu vou salvar aqui o projeto. E eu vou incluir aqui o formulário. Vou abrir a toolbox. Então vamos aqui na toolbox. Eu tenho o meu formulário. Então eu vou usar um grupo box apenas para agrupar informações. Então eu vou chamar de alunos. Então aqui eu vou colocar uma label para o ID, para o nome, o e-mail e por nascimento. Então eu posso alinhar aqui, né? Vou alinhar à esquerda. E eu vou um test box para o ID, outro para o nome, outro para o e-mail e um outro para a data de nascimento. Então, para ficar um pouco mais, vou arrastar aqui assim, né? Então, vamos aqui mudar a propriedade text para ID, nome, e-mail, nascimento. Então aqui eu posso abrir um pouco mais o formulário, né? E aqui eu vou colocar vou na guia data, usar um data grid view. Aqui eu vou usar os botões de comando, né? Então vamos voltar aqui para o Toolbox, Button. Só que antes eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui o controle aqui em Containers. Tem aqui um Tab Layout Panel, olha só. Então eu vou remover a última coluna. Deixa eu trazer ele para cá, né? Vamos remover a última. Pronto. Ele ficou meio fora aqui do... Deixa eu colocar ele melhor aqui, né? Pronto. Então, ó, esse componente ele te ajuda a remover a última linha, certo? Ele é bom para você
Então vamos incluir uma coluna, duas colunas. Então eu tenho 4 aqui. Então vou editar, ó, e eu vou colocar tudo com 50%. Pronto. E aqui eu vou colocar os botões. Um botão aqui. Outro botão aqui. Outro aqui. E outro aqui. Então, se eu quiser, eu posso... Então, é um controle que permite trabalhar com linhas e colunas para você fazer alinhamento de controles. Então, vamos definir agora algumas propriedades dos controles, como o name, né? O name aqui, ID, text ID. Note que eu estou usando como as primeiras 3 letras uma abreviatura para me identificar o controle. TXT de text box, né? Então aqui eu vou colocar TXT nome, TXT e-mail, e TXT nascimento. Aqui o grid view eu vou colocar GDV alunos e no botão aqui, ó, btn incluir e o name e o text, né? Incluir. Aqui o text alterar e o name btn de botão alterar, btn excluir e o text excluir, e o último aqui eu vou colocar exibir dados. btn exibir. Pronto, eu tenho... Vamos mudar o título do formulário. O nome eu vou deixar padrão. Colocar aqui, ó, alunos. Pronto. Eu já tenho aqui no meu projeto o meu formulário e agora só falta eu executar a aplicação, certo? Não, errado. Porque se eu executar, olha, ele vai exibir o formulário apenas com os controles vazios. Eu não tenho código. E o que eu quero fazer? Eu quero acessar o banco de dados Firebird que eu criei lá naquela pasta dados, a tabela alunos, né? E exibir os dados aí, fazer as operações de inclusão, alteração e exclusão. Então, para fazer isso, eu vou usar a Adonet. E aqui, olha, eu tenho uma explicação bem básica sobre a Adonet e eu vou dar uma apresentação na Adonet aqui para você. Então, a Adonet é a tecnologia de acesso a dados que a plataforma .NET usa. Tá? Atualmente ela tem muitos recursos, mas basicamente, para quem está iniciando, nós podemos dizer que nós podemos acessar dados de duas maneiras usando a Adonet. Tá? Usando um data header ou um dataset. Tá? Então, quais são os passos que nós seguimos para acessar uma base de dados e fazer as operações? Deixa eu mostrar aqui os objetos. A Adonet, ela tem ela é composta, né, por diversos objetos. Os principais são connection,
que é responsável pela conexão. O command é responsável por executar um comando contra o banco de dados. Tá? O adapter, que faz a ligação entre o command e o dataset e o data reader, preenchendo, né? E parameters, quando eu vou usar parâmetros, eu tenho os datas providers, que são os provedores de acesso a dados, que no caso da plataforma .NET, os principais eu poderia dizer que é o SQL Client e o AleDB. Nessa videoaula eu não vou usar nenhum deles, porque eu vou usar o provider do Firebird, é aquele que eu instalei. E eu vou usar as instruções select, insert, update e delete da SQL. Certo? Então, o que eu tenho que fazer? Basicamente, eu tenho que fazer isso aqui. Ó. Eu vou criar um objeto connection, certo? Usando uma string de conexão que vai me falar onde está o banco de dados, o caminho, né? Eu vou abrir a conexão com o banco de dados. Eu vou criar um objeto command. Eu vou definir uma instrução SQL. Falar, olha, vou dar um select, um update, um insert. E eu vou executar a instrução. Posso executar um select. Quando eu vou executar um select, eu uso um execute reader. Tá? Que vai me retornar um data reader. Posso também usar um dataset. Qual é a diferença? Um dataset ele é um objeto desconectado. O data reader é um objeto conectado. Ele é somente leitura e somente para frente. Ele não é atualizável. E o dataset ele é uma representação em memória do banco de dados. É como se você tivesse na memória. Ele vai lá no banco de dados, pega as tabelas ou a tabela, desconecta e fica em memória. Você faz a atualização e depois devolve para o banco de dados. Então, geralmente nas instruções insert, update e delete, eu uso o método execute non-query, que ele não retorna nenhum... Eu não preciso de retorno de registros. Tá? Ele só vai me mostrar quantos registros foram afetados. E se eu tenho um select, geralmente eu uso um execute reader, o método execute reader. Então, basicamente, o fluxo é esse. Eu crio uma conexão, um command. Se eu usar parâmetro, eu defino os parâmetros, defino a instrução SQL, qualquer uma delas, uso um adapter, né? E uso um dataset e um data reader. Certo? As diferenças básicas é o seguinte, ó. Um data reader, ele é só de leitura e é sequencial. O dataset, ele é um conjunto completo de dados com as múltiplas tabelas, restrições e relações entre as tabelas em memória. No data reader, eu só tenho um registro de cada vez na memória, é aquele que eu estou acessando. No dataset, eu tenho todos na memória. Eu uso o data reader para processar resultados, carregar list box, ou seja, fazer operações que não precisam de atualização dos dados. Eu vou lá, acesso, desconecto e exibo. O dataset, quando eu preciso fazer alguma atualização, eu uso o dataset. Né? Aqui ele fica conectado. Aqui ele conecta, gera o dataset e desconecta. O data reader ele é mais rápido. Tá? O dataset ele ocupa a memória e é mais lento. Tá? O data reader ele mantém a conexão com a base de dados até que o data reader é fechado. Enquanto você não fechar, está aberto. O dataset não. Você abriu, ele preencheu o dataset, ele fecha a conexão. Dizemos que o data reader ele implementa uma arquitetura conectada, enquanto que o dataset é uma arquitetura desconectada. Então, basicamente eu vou seguir esse roteiro aqui para acessar o Firebird, né? Então vamos voltar aqui na nossa aplicação. Opa! E
E vamos fazer uma coisa muito importante que eu não fiz ainda, que é incluir uma referência, né, ao meu provedor. O provedor ele fica na pasta arquivo de programas. Olha, Firebird é onde está instalado o banco de dados. Firebird Client é onde está o provedor de dados. Então, ó, Firebird SQL Data Firebird Client. Pronto. Com isso eu tenho no meu projeto a referência ao provider. Então eu já vou poder acessar usando o Adonet. Então vamos começar com a exibição de dados, tá? Então deixa eu apagar tudo isso aqui. Bom, eu tenho que definir o meu namespace, né? Que representa o meu provedor Firebird, certo? Então, ó, using Firebird SQL Data Firebird Client. Bom, aqui, ó, eu vou definir as variáveis que vão ser visíveis. Primeiro, ó, eu vou definir uma string de conexão do tipo string, né? Em seguida, eu vou definir um objeto connection, olha lá, ó, Firebird connection. Depois eu vou definir um objeto command. Depois eu vou definir um Firebird Data Adapter. E depois eu vou definir um Firebird Data Header. Certo? Todos os objetos que eu poderei usar aqui na minha aplicação. A string de conexão, certo? O objeto connection, lembre-se, o connection, o command, o adapter, né? O data header, e se eu for usar o dataset, eu vou definir no projeto. Bom, depois disso, eu vou aqui, ó, vou trabalhar aqui de uma maneira bem simples. Eu vou no evento load do formulário, o que eu vou fazer? Quando o formulário ser carregado, eu vou definir a string de conexão. Olha só, a string de conexão do Firebird, ela é definida assim, ó, user, o meu usuário, lembra? É o sysdba, a password, lembra? Master key, e o database, ele está na pasta dados, escola FDB, e aqui, ó, eu vou definir o dialect, que é 3. Opa! Em C# eu tenho que fazer isso aqui para ele não confundir com escape, né? Então, ó, o data header eu vou definir como null. O data adapter new Firebird data adapter. E aqui, quando o formulário for carregado, eu vou chamar uma rotina que é carrega grid, certo? Essa rotina não está pronta ainda, por isso que ele está falando aqui, ó, que carrega grid não existe. Então, é essa rotina que eu vou fazer agora para
acessar os dados e exibi-los. Vai ser meu primeiro teste de conexão aqui com o Firebird. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Private void. Ele não vai retornar nada esse método, né? Ele só vai acessar aqui. Então, eu vou começar. Eu vou definir a minha instrução SQL, onde eu vou fazer o seguinte: eu vou dar um select asterisco from, qual é a tabela? Alunos. Bem simples assim. Pronto. Agora eu vou começar. Eu vou abrir a conexão, né? Eu vou definir o objeto connection, vou abrir a conexão. Então, sempre quando eu trabalho com conexão, eu trabalho com o bloco try-catch, né? Eu dou um try, né? Dou um catch. E eu dou um finally. Que eu vou sempre fechar a minha conexão. Essa é a minha estrutura que eu vou trabalhar. Certo? Então vamos lá. O que eu vou fazer? Lembra? Eu vou primeiro definir a conexão. Eu já tenho um objeto connection. Então eu vou new Firebird connection. Vou usar a string de conexão, certo? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma nova conexão usando a string de conexão que foi definida aqui. Ó. É ela que vem falar. Está passando o caminho do banco de dados e o usuário. Bom, depois de criar o objeto, eu vou abrir, né? Abrir a conexão. Aqui eu nem precisaria desse objeto aqui. Eu vou definir ele aqui, tá? New Firebird Data Adapter. Então, o Data Adapter, eu vou informar a string de conexão que eu estou usando e a conexão. Ele vai trabalhar, ele tem que saber o que eu quero fazer, aonde, né? Ele vai dar um select em cima dessa conexão que eu criei. E aí, o que ele tem que fazer? Ao invés de usar um command, eu vou usar parâmetros. No caso aqui não tem parâmetro nenhum, então nem preciso disso, tá? Então eu vou dar um DA, select command, e o comando que eu vou usar vai ser um execute no query. E agora o que eu vou fazer? Agora eu vou preencher. Então, aqui é que eu posso usar. Aqui eu posso usar um dataset, né? Então, aqui, ó, dataset ou um data table. Eu vou usar um dataset. Dataset certo? Então, eu vou preencher esse dataset
Ok? E depois que eu preenchi, eu vou lá na minha Grid View Alunos. Vou no Data Source. E, no caso aqui, DS. Table 0, que seria a primeira tabela. Então, pronto, eu já tenho aqui definido o meu método carrega grid, que vai ser chamado quando o formulário for carregado. Então, eu criei um dataset, defini o comando SQL, que vai selecionar todos os registros da tabela alunos, que vai ser, no caso, só tem um. Criei o objeto connection com base na string de conexão definida, né? Com usuário, senha, o caminho do banco de dados. Executei o comando, né? E preenchi o meu dataset. E a seguir, eu atribuí que ele vai retornar uma tabela, né? E o índice 0, a primeira tabela que tiver lá, ele vai exibir no grid view. Vamos ver se está funcionando? Então, quando eu executar aqui, olha lá, pronto. Eu já tenho, ele foi lá e executou, né? Vamos ver aqui no debug para você. Então, vamos lá. Olha lá, definir a conexão. Aqui o data reader, que eu não estou usando nesse momento. Aí ele vai chamar o carrega grid. Ó, criei o dataset, defini o select, criei o objeto connection, abri a conexão. Fui lá, usei o data adapter, o Firebird Data Adapter, e executei o SQL na conexão, preenchi o dataset e atribuí o retorno ao data reader. Como eu tinha um registro, ele está aqui exibido, certo? Então, como vocês podem ver, é muito fácil, muito simples. Então vamos ver aqui mais um. Vamos ver aqui agora a opção de incluir. Opa, eu esqueci aqui, né, de terminar o método. Então vamos lá. Se der alguma exceção, eu vou usar um message box show. Então eu vou dar lá. Erro ao ler dados. Alguma coisa sugestiva assim, né? Então aqui eu vou dar um. E eu vou mostrar a mensagem. Ele vai me capturar aqui a exception, né? Então eu vou dar a message. Vou aqui falar assim, erro. E vou definir um button aqui, ó, ok. E um ícone. Um ícone de erro. Ok? Então, se der exceção, ele vai exibir uma mensagem e o finally, ele, na estrutura do bloco try-catch, ele sempre vai ser executado. Qualquer coisa que acontecer, ele vai ser executado. Então, eu vou fechar a conexão. Eu sempre tenho que fechar a conexão, né? Aí eu tenho certeza que a conexão, vamos ver se está certo. Então, vamos lá. Pronto. Então vamos forçar um erro aqui para ver o nosso. Vamos mudar o nome do banco de dados aqui, ó, escola 2. Ele não vai achar, né?
Então vamos lá. Olha lá, erro ler dados. IO error file. Né? Error while trying to open file. Pronto. Certo? Bom, então essa estrutura eu vou usar sempre aqui nos meus métodos, tá? Então vamos agora ao método incluir. Então já vou até aproveitar ele aqui, ó. Vou copiar e colar para não ficar perdendo tempo. Embora eu não vou usar inteirinho como tá ali, né? Então vamos agora ao método incluir. O método incluir, o que ele tem que fazer? Eu tenho que usar uma instrução SQL, só que essa instrução ela vai... Eu usei um select, agora eu vou usar uma insert, né? Insert into. Então aqui, ó, eu não vou usar dataset, né? Porque eu não vou fazer atualização aqui no... Então aqui, ó, eu vou usar insert into alunos, que é a tabela. O values que eu vou exibir, certo? Então eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho o ID, o nome, o e-mail e o nascimento, certo? É isso que eu vou incluir. Então vamos lá. Então eu vou colocar aqui embaixo para ficar mais fácil de visualizar. Então vamos lá. Ó, eu vou usar parâmetros. Então no Firebird o parâmetro eu coloco um arroba na frente e o nome do parâmetro. Vou colocar o ID, o nome, o e-mail e o nascimento. Eu estou usando os nomes que nem do campo para ficar mais fácil de identificar. Então, ó, eu vou incluir os valores ID, nome, e-mail e nascimento, que são os valores que eu vou passar, né? Então, olha, a connection aqui é a mesma, né? Eu vou criar. Pode ver que o connection é definido ali. Então eu vou criar a conexão, abrir, vou definir o data adapter e aqui a diferença que eu não vou usar aqui. Até aqui foi igual. Então, o que eu tenho de diferente? Eu tenho os parâmetros, né? Eu tenho que passar, eu tenho que falar para ele aonde que eu vou incluir. Então vamos lá. Então, ó, DA select command parâmetros. Primeiro eu vou limpar, né? Porque se tiver alguma coisa, eu limpo. DA select command parameters. Agora eu vou dar um add, que eu vou incluir. Ó, então, ó, o parâmetro arroba ID, eu não vou trabalhar com ele, porque ele não é auto-incremental, então o banco de dados vai cuidar dele. Então, não vou passar nada para ele. Para ganhar tempo, né? O parâmetro nome vai ser o quê? Vai ser o que eu informar na caixa de texto, certo? O parâmetro e-mail vai ter, por isso que é bom identificar lá as caixas de texto, né? O conteúdo que eu informar na caixa de texto. E o nascimento a mesma coisa. Certo? Eu tenho que falar para ele, né? De onde está vindo os parâmetros. Agora eu vou dar um select command, execute non query. E aqui, ó, se cadastrou, eu vou colocar uma message box aqui, ó, incluído com sucesso. Inclusão, message box
Botões OK. Message box information. Certo? Se ocorrer um erro ao fazer a inclusão. Certo? E o close, vou fechar a conexão. Esqueci do show, ok? Então, olha lá. Espera aí, vamos ver aqui, né? Ó, é importante que você fique atento a isso aqui, ó. O C Sharp, ele é sensível, é case sensitive, tá? Então, se você não digitar, ele faz diferença entre minúscula e maiúscula. Então, olha, vamos dar um build aqui para ver se ele tem um erro. Ah, tá. Ih, rapaz, eu sem querer coloquei aqui no evento. Vamos. Então aqui, ó, eu havia colocado o código no botão errado, né? Então eu arrumei aqui. Então eu tenho o código do botão incluir e o código do botão carrega grid. Deixa eu colocar isso aqui no formulário. Vou colocar no centro da tela, fica mais fácil, né? Então vamos executar. Pronto, ele já exibiu. Então vamos incluir aqui um aluno. Então, se eu clicar no botão incluir aqui e tudo der certo, ele vai incluir. Incluído com sucesso. Vamos exibir. Então, aqui no botão exibir, vamos ver o que está acontecendo aqui. Ele não está... É porque eu não defini o método ainda. Então, o que eu quero fazer? Eu quero carregar o grid, né? Então, eu vou chamar o carrega grid. Mas aqui agora ele vai fazer isso no load, né? Olha lá. Então, vou incluir mais um. maria@ual.com.br. Nascimento 15/5/98. Hora que eu incluído com sucesso. Exibir dados, pronto. Então eu tenho aqui a minha rotina de incluir e exibir dados funcionando. Note que eu não informei na inclusão, eu não precisei informar o ID. Porque eu defini esse campo ali na criação de banco de dados como auto-incremental. Tá lembrado disso? Então vamos ver agora a rotina para alterar. É a mesma estrutura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui do incluir para ganhar tempo. Que é a mesma coisa. Eu vou criar a conexão, o comando tal. Só o que vai mudar o comando? Eu não estou querendo inserir, né? Então eu quero atualizar, que é o update. Update alunos.
7. Vou colocar na outra linha, né? Então, ó, a instrução para atualizar é um update, o nome da tabela, 7. Qual é o campo que eu quero atualizar? Ó, o nome, o ID eu não vou atualizar, tá? Porque ele não é atualizável. Certo? O e-mail, eu estou dando o campo e o parâmetro que eu vou usar. Esse parâmetro eu vou ter que informar qual é o valor, né? E o nascimento. Eu estou usando o mesmo nome, mas poderia usar outro nome também. Continuar na outra linha. Só que eu quero atualizar, se eu fizer assim, ele vai atualizar todos os registros, né? Qual que eu quero atualizar? Então eu tenho que definir uma condição. Quando o ID for igual ao ID do registro ali que eu estiver passando, né? Where ID. Certo? Então vamos entender essa instrução. Olha, eu estou dando um update que vai atualizar a tabela alunos, que é a minha tabela. Eu estou definindo os campos que eu vou atualizar. O nome com um parâmetro nome que eu vou passar. O e-mail, e-mail, o nascimento. Qual o registro que eu quero atualizar? Aquele cujo ID foi igual ao ID que eu informar. 1, o 2, o 3, certo? Então, ó, eu vou definir uma conexão, abrir a conexão. Estou fazendo duas vezes aqui, né? Vou aqui... Opa, então tá aqui, tá errado, tá? Fazendo duas vezes. Aqui eu vou definir o meu adapter, né? Os parâmetros aqui eu vou usar são os mesmos, porque só que aqui, ó, a diferença é que o ID não é null. Eu quero saber qual é o ID. Então é txt id.text. Olha, cuidado aqui, ó, lembra? Ele é case sensitive. Então, olha, eu estou passando todos os parâmetros, certo? Vou executar. Então eu vou colocar aqui, ó, alterado com sucesso. Alteração. E o resto eu vou deixar igual. Se houver erro ao fazer a alteração. Então vamos checar aqui, ó. Definindo a instrução SQL. Definindo a conexão, abrindo a conexão. Definindo o adapter na instrução na conexão. Definindo os parâmetros, executando o comando SQL, certo? E depois eu vou mandar ele exibir, né? Que ele vai recarregar o grid. Então vamos ver como que ficou? Olha, então vamos supor que eu queira alterar o ID 2. Ele vai alterar todos, tá? Então eu tenho que... Depois eu vou mostrar uma rotina onde eu vou clicar aqui no grid view, ele vai me pegar o registro lá em cima. O Paulo, vamos supor que a data do nascimento dele está errada, ó. Data 12/10/90. Eu vou colocar 10/12/2000. Ok? Então, quando eu clicar em alterar, ele vai pegar o ID, né? Vamos lá na instrução SQL. Olha lá, ó. Opa. Alterar. Ele vai pegar o ID 2, que é o registro 2. O nome Paulo ele vai definir como Paulo mesmo, tá? E só vai atualizar tudo. Então, como o único diferente é o nascimento, eu vou perceber essa alteração. Vamos ver se vai funcionar? Então, vamos lá. Alterado com sucesso. Vamos mandar exibir? Olha lá, 10/12/2000, ok? Então, eu já tenho aqui incluir, alterar e exibir. Só falta excluir.
Antes disso, eu vou, como eu falei, né, definir uma rotina ali. O que eu quero? Quando eu clicar na célula do Grid View, eu quero que ele pegue os registros e faça o quê? Pega a linha selecionada e preencha aqui os campos text box como valor. Então vamos lá. Eu vou usar um evento cell click. Cell click. Esse aqui. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou definir um inteiro i que eu vou usar, né? Então, ó, esse i eu vou pegar o índice da linha, tá? Alunos, ó, current, a linha atual, o index, certo? Eu vou verificar se esse e, ó, ele é um evento de célula, tá? Então, se o row index for maior que -1, aqui eu estou fazendo um tratamento só para não... Se eu não clicar no cabeçalho, vai ser -1, né? Então não quero. Então eu vou fazer, ó, o txt id. Eu vou preencher com o quê? Então eu vou preencher com grid view alunos. Então olha aqui, ó. Linha, coluna. O valor. O que ele está fechando aqui? Tá, objeto para string. Eu tenho que converter isso aqui. Ele não pode, ele não faz a conversão. Então vamos lá, o convert to string. Pronto. Então eu vou pegar, deixa eu sumir aqui, né? O valor da célula 0 na coluna que eu selecionei, né? Na linha que eu selecionei, e vou exibir. Vou fazer a mesma coisa, o txt nome. Vamos lá, grid view alunos. Agora é a coluna 1. Na linha I. Vale. Está chiando aqui. Não pode converter string a objeto. Então vamos lá. Vamos dar um outro cast aqui. txt e-mail. Então aqui eu já sei que eu vou ter que fazer o cast de novo. Então, ó, grid view alunos 2 vale e txt nascimento text string grid view alunos 3 e value. Bom, com isso eu já consigo um objetivo. Eu não vou tratar mais eventos aqui, eu deveria verificar quando eu clicar fora do grid, mas eu não vou tratar aqui, tá? Eu só vou exibir aqui os valores. Vamos ver se está funcionando. Então, quando eu clicar aqui, ó, ele está chiando aqui. Vamos ver o que está acontecendo. Ah, tá. Então aqui, ó,
eu tenho que forçar, eu não posso usar o string aqui, porque ele não é string, né? Convert to string, eu tenho que dar um... Vou dar um build e vamos executar. A hora que eu clicar aqui, olha lá. Então ele capturou a linha 3, tá vendo? Conforme a célula que eu defino, ele captura e preenche o text box, tá? Então ficou mais fácil alterar, né? Se eu quiser alterar 3, ó, eu coloco aqui, vamos supor que é Maria do Carmo. Alterou, exibir dados, Maria do Carmo, ok? Então vamos lá, a rotina de exclusão. Bom, na rotina de exclusão é a mesma coisa, né? Então vamos lá. Vamos aproveitar aqui. Mesma estrutura. Só vai mudar o comando. Eu não quero atualizar, né? Comando e alguma coisa. Então o que eu quero fazer? Olha, eu quero excluir. Então o comando para exclusão do... Vamos remover tudo isso aqui, né? É o delete. Delete from alunos. Se eu deixar assim, vai deletar tudo. Então, quando o quê? O ID foi igual ao parâmetro que eu passar. Certo? Eu vou deletar da tabela alunos o ID que eu passar. Vou definir a conexão, abrir a conexão, né? Agora, o parâmetro, eu só preciso de um parâmetro, né? Só o ID. Vou executar. Excluído com sucesso. Vou fazer a exclusão. Exclusão. Pronto. Seguir o mesmo esquema. Você percebe que existe mais uma forma de eu fazer isso. Eu não estou trabalhando com objeto command, né? Eu estou usando o select command do adapter, que na verdade por trás do pano é a mesma coisa. Mas o que é importante é que você está percebendo que aqui, ó, o esquema é sempre que nós estamos seguindo, é sempre esse aqui, olha. Crio a conexão, abro a conexão, defino a instrução SQL, defini antes, mas podia definir depois, e executa a instrução. No caso do insert, update, delete, execute non query, select, execute reader, né? Poderia ser. E é isso que eu tenho feito aqui em todos os comandos. Vamos ver se está correto, né? Então, eu vou excluir o registro 3. Então, eu vou passar o ID excluído com sucesso. Vamos ver? Pronto, não está mais lá. Certo? Então, vamos incluir mais um registro que vou te mostrar uma coisa interessante. teste@uol.com.br. Vou deixar uma data aqui de 99. Eu vou incluir. Incluído com sucesso. Vamos lá? Olha lá. Ó. O que ele fez? Eu não excluí o 3. Eu não incluí mais um. Note que eu não estou informando o número do ID, mas ele colocou 4. Porque ele é auto-incremental e o banco de dados vai gerenciar isso aí. Uma vez excluído, tá? Se eu excluir o 4, ele não vai usar o 3. Tá? Olha aqui, ó. Eu não vou fornecer o ID, eu vou colocar teste, vou usar o mesmo para facilitar e vou incluir o nome, o e-mail e o nascimento. Incluiu. Qual ID? 5. Porque é um campo auto-incremental, então está por conta do banco de dados. Então, essa aqui é a maneira padrão, é a maneira básica, é a maneira assim, mais simples que temos de acessar dados usando o Adonet. E no caso aqui você percebeu que mesmo usando um provedor que
ele já não vem por padrão com a plataforma com Visual C Sharp ou com a plataforma .NET, eu vou lá no site do Firebird, faço o download do provider, instalo e eu vou ter os mesmos objetos, né? Um connection, o Firebird é o Firebird Connection, o Firebird FB Command, FB Adapter, certo? Então, e eu vou usar a mesma estrutura. Então, essa estrutura que eu usei aqui vai servir para o MySQL, para o Access, para o SQL Server, porque eu estou usando a .NET. Aqui eu não estou usando nem Command, eu posso até... E nem no Data Reader, eu não usei isso, né, nessa aplicação. Poderia ter usado. Então, aqui, vocês viram como é muito simples. Né? Não tem uma coisa que é difícil. Embora esse exemplo seja muito simples, ele está usando uma tabela só, mas aqui você viu como é rápido. E é assim, praticamente intuitivo. A primeira vez você vai, né, estranhar, mas depois que você definir, pegar aqui a sintaxe da linguagem, né, saber dar uma estudadinha a .NET lá. Isso aqui também eu não preciso ter aqui, certo? Você vai perceber que isso passa a ser uma coisa automática. Naturalmente, existem outras formas de acessar dados. Tá? Aqui eu estou usando código no formulário, não é muito indicado. Nós vamos ver em outras videoaulas que podemos usar camadas. Mas nessa videoaula era isso que eu queria mostrar. Então você viu aqui como acessar o Firebird usando a .NET, o provedor que ele fornece, né? Nós criamos uma tabela, definimos uma string de conexão, certo? E fizemos as opções básicas, né? De exibição de dados, alteração, inclusão e exclusão. Então, basicamente, era isso que eu queria mostrar nessa videoaula. Tá? Aqui no meu artigo no portal macorati.net você encontra outras informações e eu espero em uma outra videoaula mostrar uma maneira mais adequada, uma maneira assim, digamos assim, um nível mais elevado de acesso a dados, onde nós não vamos usar código de acesso a dados nos formulários. Então, era isso que eu queria mostrar nessa videoaula. Até a próxima videoaula.